Gênesis 37, vamos ler do versículo 3 ao versículo de número 11. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai Jacó e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Se nos perguntarem o que é família cristã, nós podemos responder que família cristã é o lugar onde vivemos e convivemos a graça extraordinária do Evangelho. Família cristã é o povo honrando a Deus, não apenas em famílias com pai e mãe, até porque há dezenas de pais e mães solteiros que estão honrando ao Senhor em seus lares. Temos muitos avós que estão bravamente criando seus netos, ensinando-os a amarem a Deus e ao seu próximo. Nós podemos então afirmar que família cristã é o lugar onde vivenciamos a graça de Deus, que um dia foi revelada na pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que morreu para pagar a culpa do nosso pecado. Mas quando lemos a história da família e da vida de José, nós podemos encontrar do capítulo 37 ao capítulo 50, o relato da vida de um homem que foi levantado pelo Senhor e se destacou na sua época. E é com base na vida deste homem e da sua família que nós podemos aprender nesta manhã que família também é lugar de sonho. O capítulo 37 nos relata os dois sonhos que José teve. O primeiro foi no versículo de número 7 e o segundo no verso 9. No primeiro, o feixe de trigo de José ficava de pé, enquanto os feixes dos seus irmãos se curvam diante dele. No segundo sonho que José contou aos seus irmãos, o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram também diante dele. Independente aqui das implicações e da reação dos seus irmãos diante dos sonhos de José, o que nos chama a atenção é que esse moço sonhou
e os seus sonhos revelaram os planos de Deus para a sua vida. E aqui nós podemos aprender que família é lugar para a gente sonhar, sonhos coletivos, sonhos individuais. Eu me lembro quando solteiro, eu ia na casa do meu irmão e ficava brincando com a minha sobrinha, e eu sonhava em ser pai de menina, e pedia para Deus que quando eu me casasse, o Senhor me desse filha. E o Senhor realizou esse sonho, me deu a Carol, me deu a Júlia. Eu sonhava também, e quando eu me casasse, eu gostaria de ter uma casa própria. Paguei aluguel durante 18 meses. Passados 18 meses, o Senhor me deu a primeira casa. Família é lugar, queridos, lugar propício para a gente sonhar. Sonhar com um futuro promissor para o nosso filho. É lugar para a mãe, para o pai sonhar com as conquistas e as realizações da filha. É lugar para o filho e para a filha sonhar com um casamento abençoado. Família é lugar para a gente nutrir boas expectativas para aqueles que nos cercam. E quando nós olhamos para a vida de Abraão e Sara, nós podemos observar que este casal sonhava em ter um filho. E Deus realiza o sonho daquele casal, mesmo em idade avançada, o milagre acontece. Ana também sonhava, e diz a palavra de Deus que em meio a muitas lágrimas, aquela mulher clamava a Deus. Ela rogava ao Senhor que lhe desse um filho, e Deus lhe deu Samuel. Aquela mulher então cumpre o que havia prometido e dedica aquela criança ao Senhor. Eu creio que o Senhor tem um interesse todo especial. Eu creio que Deus tem um interesse todo específico em realizar sonhos individuais ou coletivos, desde que eles sirvam para a glorificação do seu nome. E a família é o lugar mais favorável para a gente sonhar. É o lugar para a gente colocar estes sonhos diante do Senhor. Mas nós podemos aprender também, através da história de José, que família também é lugar de conflitos. Diz o verso de número 3, que Jacó, o pai de José, o amava mais do que qualquer outro filho, porque era o filho que havia nascido na sua velhice, e deu para ele uma túnica colorida. Esse favoritismo causava ciúme e ódio entre os seus irmãos. Os irmãos de José o odiavam porque ele era o queridinho, o preferido do papai. Parece que o patriarca Jacó não havia aprendido nada com os seus antepassados Isaac e Rebeca, que incorreram no mesmo erro. E aqui nós podemos observar e aprender que os nossos filhos estão de olho na gente. É um perigo o favoritismo, esse comportamento dos pais em ter um filho preferido. Eu lembro que lá em casa nós éramos em 9, mais 2 sobrinhos, todos crentes, morando na mesma casa. Mas eu nunca vi meu pai fazendo distinção de tratamento para qualquer um de nós. Ao contrário, ele dispensava um tratamento igual. Ele cuidava, ele disciplinava da mesma forma todo mundo. Quando o favoritismo se evidencia na família, a rivalidade se instala, o ambiente que era para ser harmonioso se torna um ambiente cheio de conflitos. Mas parece que os conflitos, queridos, são inevitáveis, porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós podemos constatar outros tipos de conflitos que atingiram a família de grandes homens e mulheres de Deus, como por exemplo a família de Noé. Ali se instalou um conflito gerado pela embriaguez.
Na família de Abraão, um conflito gerado por contendas com seu sobrinho Ló. Temos na família de Moisés um conflito resultado do desrespeito de sua irmã e de seu irmão à sua liderança. Nós ainda poderíamos citar Eli, Samuel, Davi, Salomão, famílias que foram palco dos mais diferentes tipos de conflitos. Isso nos prova que família não é lugar de perfeição, apesar de ser lugar de sonhos. Família é lugar de conflitos. O pecado é o grande causador de conflito nas famílias. E nós sofremos por conta dos nossos pecados e sofremos também por conta do pecado dos outros. Os nossos filhos pecam e sofrem com o pecado. E aí nós somos tentados a resolver os conflitos através da nossa capacidade humana e nos esquecemos de recorrer à palavra de Deus, que nos orienta a não nos apoiarmos em nossa própria sabedoria. Ao contrário, devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração para a resolução dos conflitos do nosso lar. Mas família também é lugar da providência divina. Por conta do ódio, do ciúme, os irmãos de José agora planejam matá-lo. Mas Rúben, o irmão mais velho, os impede, e aí eles resolveram jogar José num poço seco. Depois o venderam como escravo para os mercadores que o levaram para o Egito. Lá José foi escravo de um oficial chamado Potifar. Foi acusado injustamente de assédio sexual. Ficou preso por mais de 2 anos, saiu da prisão e se tornou governador do Egito. E na hierarquia política, ele se tornou o segundo homem mais poderoso daquela nação. Onde José estava, queridos, a providência divina o acompanhava. O cuidado, o auxílio, a bênção de Deus estava sobre ele. Deus o fez prosperar na casa daquele oficial. Deus o fez prosperar lá na prisão. Deus o fez prosperar quando ele assumiu como governador do Egito. O próprio faraó testemunhou dizendo que não havia naquela terra um homem como José, em que habitava sobre ele o Espírito de Deus. Família é lugar da providência divina. E este homem, em meio às injustiças e às aflições, ele experimentou o socorro de Deus na vida dele, a ponto dele bradar quando nasceu o seu segundo filho, chamado Efraim, dizendo que na terra da minha aflição, Deus me fez prosperar. E aqui nós percebemos que a providência divina, a bênção do Senhor, ela triunfa sobre a injustiça. Essa providência divina triunfou na casa de Davi, quando um dos seus filhos tentou usurpar o seu trono. Não houve na história de Israel um rei mais proeminente, mais elevado do que Davi, porque a providência, a bênção de Deus triunfou sobre a injustiça. Quando nós olhamos para a família terrena de Jesus, nem mesmo os seus irmãos criam nele. Seus familiares, num determinado momento, acharam que ele estava louco.
Mas apesar da injustiça e do sofrimento que ele sofreu, Paulo registra que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos já tiveram seus direitos violados dentro da própria casa? Quantos aqui já foram e estão sendo injustiçados no seio da família porque um dia decidiram andar com Jesus? Mas saiba de uma coisa, nós estamos diante de um Deus perfeitamente justo, um Deus que não tolera a injustiça. A sua palavra diz que Ele é justo e santo em todos os seus caminhos, Ele é digno em todas as suas obras. Por isso, mesmo em meio às injustiças, mesmo em meio às aflições, nada vai impedir a providência de Deus, o triunfar soberano dos planos do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda nós podemos aprender que família também é lugar de reconciliação. Lá no final da história de José, no capítulo 50, o pai Jacó já havia morrido. Agora os irmãos vão a José e apresentam a ele um pedido de perdão pela maldade e pelo erro que haviam cometido. E diz o texto que José então chora ao ouvir aquelas palavras, aquele pedido de perdão dos seus irmãos. Dos 12 filhos de Jacó, queridos, somente um era crente. Dos 12 filhos, somente um temia Deus. O resto estava todos desviados e precisavam de reconciliação. E aí alguém pode perguntar: onde foi que o pai Jacó errou? Como fica Provérbios capítulo 22, versículo 6? Quando nos manda ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, para quando ela for adulta não se desviar dele. Nós podemos aprender que nem sempre acontece assim. A sabedoria descrita nos Provérbios era o que geralmente acontecia na cultura judaica. Sendo assim, o livro de Provérbios é uma constatação do que geralmente acontece. Todavia, ao longo da história, nós encontramos as exceções. Adão e sua família temiam Deus, mas Caim preferiu seguir um outro caminho. Isaac e Rebeca andaram com Deus, mas Esaú foi um homem sensual, profano e mulherengo. Samuel, o último juiz, foi um homem de Deus que ungiu a Saul e Davi. Os seus filhos, porém, se desviaram e não andaram nos seus caminhos. Nós temos também o exemplo do sacerdote Eli. Os seus filhos profanaram e praticavam prostituição no culto a Deus. Ezequias foi um homem piedoso, temia Deus, aboliu a idolatria, mas o seu filho Manassés foi considerado o rei mais ímpio da história de Israel. Dos 9 filhos e 2 netos que meu pai e minha mãe criaram na admoestação do Senhor, 4 hoje precisam de reconciliação. É provável que todos esses homens aqui
ensinar os seus filhos, ainda criança, a andarem no caminho do Senhor. Mas aí vem o pecado com a sua força destruidora e os afastaram de Deus. E como pais, isso nos preocupa. Por isso nós precisamos ensinar e ser exemplo para os nossos filhos. Mas nós precisamos também entender que a salvação é individual. Portanto, há uma responsabilidade pessoal de cada um. E lá no capítulo 18, Ezequiel registra: quando o povo de Israel estava no cativeiro, eles reclamavam dizendo que estavam sendo castigados pelo pecado dos seus pais e falavam que Deus estava sendo injusto com eles. Mas o profeta de Deus os repreende dizendo que cada um deve responder pelo seu pecado. Deus não transfere a iniquidade de um pai ruim para um filho bom, e nem a justiça de um pai que teme a Deus pode acobertar a vida de um filho injusto. Aquela geração estava colhendo o castigo, a consequência dos seus próprios pecados. Família é lugar de reconciliação. Mas se você tem alguém na sua casa afastado, desviado dos caminhos do Senhor, nós precisamos entender que nós não podemos converter os nossos filhos. Quem converte é o Espírito Santo, é Ele quem convence do pecado e do juízo. Família é lugar de reconciliação, mas nós precisamos entender que o nosso filho não é crente de nascimento. O nosso filho não é convertido desde pequeno, ele é um pecador e precisa de conversão. Família é um ambiente propício para a reconciliação, mas nós precisamos compreender que muitos regressaram depois de um tempo para os caminhos de Deus. A parábola do filho pródigo nos ensina isso. Eu mesmo, após 5 anos afastado, Deus teve misericórdia e eu regressei. Mas nós precisamos, queridos, pedir também perdão a Deus pelos nossos erros na criação dos nossos filhos. Quantas palavras e atitudes equivocadas que cometemos na criação dos nossos filhos. Nós precisamos manter a porta aberta. Apesar de tudo, nós devemos amar. Todavia, precisamos estabelecer limites. Algum tempo atrás, um filho de um pastor que há algum tempo está morando em outro país, ligou para o seu pai dizendo: pai, eu gostaria de visitá-lo, mas eu vou com o meu namorado. O Senhor me recebe na sua casa. Aquele homem, pastor piedoso, disse para o seu filho: é claro que eu os recebo, porque eu continuo te amando, mas eu só peço que você respeite a casa do seu pai. Nós precisamos manter a porta aberta da nossa casa, e apesar de tudo, nós precisamos continuar amando. Nós precisamos, querido, porque chega uma hora que não há mais o que fazer. Nós precisamos entregar totalmente nas mãos do Senhor e confiar que Deus há de fazer uma obra. Família é lugar de reconciliação. Mas se você tem alguém que se afastou de Deus, saiba nesta manhã que você não está sozinho. Grandes homens de Deus atravessaram o mesmo problema. John Piper, Francis Schaeffer, Tim Cymbala, Reverendo Billy Graham,
Você não está sozinho. Mas este lugar chamado família não deve ser lugar apenas para a reconciliação de filhos, de cônjuge que estão desviados, mas a família também deve ser um lugar propício para a reconciliação de vida conjugal, de relacionamento entre pais e filhos, lugar onde o perdão deve predominar. Eu gostaria de concluir essa meditação nesta manhã olhando lá no finalzinho da história, no capítulo 50, da história desse grande servo de Deus chamado José, e aprender também que família é lugar da visitação de Deus. José agora está com 110 anos de idade, um homem que experimentou durante toda a sua vida o auxílio de Deus, a poderosa mão do Senhor manifestando sobre os seus filhos. Mas diz lá no capítulo 50, o verso de número 24 e 25, José agora, no final da sua trajetória, da sua vida, ele convoca toda a sua casa, a sua família e diz: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E ele continua dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Se você continuar lendo a história e adentrar no livro do Êxodo, você vai perceber que anos mais tarde, essa palavra se cumpre no livro do Êxodo. Sob a liderança de Moisés, Deus visitou aquelas famílias ali no Egito com salvação, libertação e restauração. Esse mesmo Deus que visitou a família de José ao longo da história, ele visita a casa de uma viúva em Sarepta, aquela mulher que estava vivendo em tempo de escassez e fome. E quando Deus visitou a casa daquela mulher através do profeta Elias, diz a palavra de Deus que nunca mais faltou azeite e farinha na casa daquela mulher. Esse mesmo Deus visitou também a casa de um general chamado Naamã, que sofria de uma terrível doença. E diz a palavra de Deus que o Senhor restaura a sua saúde. Esse mesmo Deus, agora encarnado na pessoa bendita de Jesus Cristo, ele visita a casa de um funcionário público chamado Zaqueu, e quando ele entra naquela casa, ele salva aquele homem e toda a sua família. Esse Jesus visitou a casa de um dos principais da sinagoga, um religioso de carteirinha chamado Jairo. E quando Jesus visitou aquela casa, aquela menina de 12 anos que estava morta, Jesus a trouxe à vida. Família é lugar da visitação de Deus. Esse Jesus visita a casa dos seus amigos mais chegados, Marta, Maria e Lázaro. E quando Jesus visita esta casa, Lázaro estava morto há 4 dias. E Jesus ressuscita aquele homem. Eu tenho certeza, querido, que nesta manhã o Senhor quer visitar a nossa casa, a nossa família.
convido você nesta manhã, você que tem sonhos aí, que precisam ser colocados e submetidos diante do trono do Senhor. Você que tem projetos aí, você que tem sonhado, a palavra do Senhor diz: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Talvez o momento tenha sido muito difícil, o conflito se instalou, uma batalha espiritual está sendo travada dentro da sua família. Mas eu convido você nesta manhã a levantar um clamor, porque o Deus que peleja pelas famílias está aqui nesta manhã. Talvez o seu filho, o seu casamento, o seu lar necessita urgentemente de uma providência divina. Necessita urgentemente de um auxílio do alto, de uma ação específica do Espírito de Deus. A palavra do Senhor diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Eu acredito que tem gente aqui que precisa, lá na sua família, a reconciliação. Alguém se afastou de Deus, cônjuges que precisam liberar perdão, filhos que precisam perdoar. É dia de reconciliação, é dia de conserto. E eu gostaria que você, em nome do Senhor Jesus, colocasse de pé. Enquanto essa canção estará sendo entoada, você pode convidar o seu cônjuge, você pode convidar o seu filho, vir aqui à frente, colocar diante do Senhor os sonhos, projetos, pedir para o Senhor: confirma isso aí, Pai. Minha casa será um pedaço do céu. Talvez o conflito se instalou, uma batalha espiritual muito grande tem sido travada. Pede licença, sai, vem aqui à frente em nome de Jesus. Ao Deus verdadeiro, nós estaremos orando juntos. Aleluia, glória a Jesus. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Pode vir. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Aleluia, glória a Jesus.
faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade. Aleluia. Fica. Glória a Jesus. E nunca mais partir. Glória a Jesus. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. É possível que alguém no meio da sua família, alguém esteja afastado dos caminhos do Senhor. É possível que lá tenha um filho, uma filha, um parente, um marido, uma esposa, que precisa voltar urgentemente. Você poderia sair do seu lugar representando essa pessoa e vir aqui à frente em nome de Jesus, apresentar essa pessoa diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu já estou aqui na frente porque lá em casa são 4. Xaralacasto, ele quer, ele faz, ele quer. Jesus que salva a família, Jesus que visita com salvação, com restauração famílias, está aqui nesta manhã. O Jesus que salva o perdido, o caído, o que levanta o oprimido e o faz assentar em lugares celestiais, está aqui. Nós clamamos nesta manhã por salvação, Jesus. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Ensina-nos, ó Deus, a viver os teus propósitos, os teus sonhos para a nossa vida. Nós colocamos os nossos sonhos diante do Senhor. Esta mulher, este jovem, este homem, apresenta diante do Senhor esses projetos, esses sonhos. Que eles estejam alinhados com a tua vontade. Oh Deus, Deus. Oh Pai, se há conflito neste lar, se há uma batalha espiritual, entra, peleja esta guerra agora, Jesus. Oh, toda essa turbulência, oh, faz cessar essa tempestade, faz raiar um novo tempo, um novo dia, neste casamento, nesta casa. Pai, nós apresentamos a Ti nesta manhã, Jesus, pessoas que precisam de reconciliação, pessoas que precisam, ó Deus, ser alcançadas pelo Teu braço forte. Oh Jesus, que salva, liberta, redime aquele homem, perdoa os seus pecados, perdoa os pecados daquela mulher, traga-o de volta. Oh Jesus, resgata aquele que está perdido, resgata esse filho, esta filha que se afastou dos caminhos do Senhor, resgata esse irmão, esta irmã. Oh Jesus, resgata, que a providência divina do Senhor, que a mão poderosa do Senhor sobressaia em meio às injustiças. Oh, que o cuidado, o auxílio do Senhor alcance aquele que está sofrendo momentos de aflições, porque Tu és o Deus da providência divina, e a nossa casa, a nossa família é o lugar da Tua providência. Visita o Teu povo nesta manhã. Visita, Senhor amado, com cura. Visita casamentos aqui que estão sangrando, casamentos que estão machucados. Traz cura nesta manhã, restauração para as famílias. Visita o Teu povo nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Sete. Senhor, obrigado por essa hora tão boa, e que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que
que as consolações e o poder do Espírito Santo seja renovado sobre a sua vida, sobre aqueles a quem você ama, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olhe para mim um instante antes de você sair. Nós queremos batizar a sua mãe, seu pai, queremos batizar seus filhos, sabe? Primo. Nós estamos sonhando com isso aqui. Sonha junto conosco nesses próximos tempos. Queremos que o Senhor vai liberar isso sobre nós e o nome dele vai ser glorificado.